vamos falar da prova, enfim. Pronto, coloquei aqui para gravar a aula de vocês, ela já está gravando, eu vou colocar lá no portal de vocês, tá lá no Classroom, eu já subi, né, as aulas passadas, né, vai ficar pendente somente a aula de hoje. Mas como vocês já estão logo próximo às provas, né, amanhã eu já subo essa aula de hoje para vocês, tá? Mas como eu havia dizendo, nós não sabemos se no semestre que vem as coisas irão voltar na sua normalidade, eu não posso afirmar isso, até porque, pelo que eu venho acompanhando aí de tudo isso, tá muito difícil, né, e muito complexo essa situação, né, da pandemia, de se resolver, né, tudo isso daí. Deixa eu só abrir aqui o material de vocês. Pronto. Ok. Porque o homem tem uma dificuldade danada de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mulher faz 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue fazer. É difícil. Enfim, mas veja. Então, vocês, depois, aquilo que eu disse, eu não sei se semestre que vem as coisas vão voltar na sua normalidade, mas eu acho que, né, normalidade mesmo, só depois que tivermos aí uma vacina, né, que realmente, né, produz efeitos, uma vacina, né, aprovada, regulamentada, né, onde as pessoas possam se sentir seguras, né. Até lá, nós teremos uma grande dificuldade. Por quê, pessoal? Porque para se ambientalizar tudo isso, nós precisamos de espaço, né? Quer dizer, você não pode colocar uma sala de aula 50, 40, 50 alunos numa sala de aula. Então tem que ter ali um limite, tem que ter todo um cuidado, todo um protocolo, e não é isso também. Aqueles alunos que fazem parte do grupo de risco, eles têm por direito, né, por lei, por direito, assistirem às aulas da sua casa. Então, quer dizer, teria que ter um ambiente, né, presencial, mas também possibilitado, né, a gravação dessa aula transmitida para o aluno. Então, não é tão simples assim, né, organizar tudo isso, porque nós não temos só o curso de direito. Ali nós temos direito, tem fisioterapia, tem farmácia, né, tem outros cursos ali que também, né, deveriam se potencializar nesse sentido. Então, eu não estou muito otimista com relação ao primeiro semestre de 2021. Eu estou mais otimista com o segundo semestre de 2021, mas o governo federal já autorizou que os cursos continuem nessa modalidade, os cursos, né, das universidades, até o final do ano que vem. Mas ele autorizar não significa obrigar, tá? Ele possibilitou. Então, vamos aguardar aí a decisão das autoridades municipais, estaduais, né? Aí, até porque aqui em Cuiabá ainda está proibido, né? E vamos aguardar também a decisão da Unip, a decisão da Unic, a decisão da Univag, a decisão da UFMT, né? Quer dizer, cada uma dessas universidades, ela tem sua autonomia. Então, quer dizer, essa situação, o governo municipal ou o estadual ele autorizou, mas cada universidade ou cada escola, por exemplo, tem a sua autonomia, tá? Mas, como eu estava dizendo hoje, né, agora há pouco, né, na aula da saudade, também a última aula com vocês, que antecede a prova, e então, assim, eu queria primeiro agradecer o convívio com vocês, eu não o conheço, né, eu não os conheço pessoalmente, talvez eu já tenha visto algum de vocês na faculdade, né, por ali, alguns talvez já até conversaram comigo, mas eu não consigo, assim, não vou conseguir lembrar. Mas faço muito gosto que no futuro próximo nós venhamos a nos conhecer aí pessoalmente. Né? A nossa disciplina Direito das Obrigações é uma disciplina muito gostosa, muito interessante, né, de se trabalhar. E então, como eu havia dizendo, vocês vão depois lá, faça o download, né, de uma daquelas aulas lá e deixa gravado, né, aí no computador de vocês, nas nuvens. Por quê? Porque daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, muitos de vocês vão lembrar, falar, olha, né, vai mostrar aí para filhos, netos, enfim, venha cá, venha ver aqui como foi a nossa aula na época da pandemia, né, porque a última pandemia que aconteceu no Brasil tem há muito tempo, né, então pode ser que nós vamos vivenciar isso
daqui a, sei lá, daqui a 100, 200, daqui a 1000 anos, mas pode ser que nós vivenciamos uma outra pandemia num curto período de tempo, a gente não sabe, quem sabe, né, de tudo isso é Deus, e nós não temos o comando sobre as coisas, né, que acontecem naturalmente, né, na vida das pessoas. Eu queria, né, também aqui rogar a Deus aí pela saúde de vocês, conseguiram terminar aí o semestre, né, todo mundo, né, firme e forte aí, por mais que alguém tenha se contaminado aí, talvez, né, não sei, com a Covid, mas, né, ocorreu tudo bem. Me solidarizar também com aqueles que perderam algum amigo, algum parente, né, fruto aí dessa doença terrível, né, e eu queria pedir a vocês que não desistam, não desistam, tá? Professor, mas ano que vem, semestre que vem, queridos, vai lá. Mas o professor não é muito bom, mas isso não é aquilo. Não vamos ficar reclamando. Vai lá, abra seu livro, pesquisa na internet, vai atrás, corre atrás do prejuízo, tá? Pega aula no YouTube, né? Estude de outra forma, pede orientação do professor, mas faça o seu papel, tá? Termine o seu curso, vai fazer concurso público, vai fazer aí advogar, né? Enfim, fazer aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você desejou. Eu conversava com os alunos do 10º, parece que foi ontem, que eu estava dando aula para ele de direito das obrigações para eles. Então lá, terminando agora, vão apresentar a monografia. E com vocês não é diferente, tá? Daqui a mais 2 anos e meio, basicamente aí, 3 anos, passa muito rápido, vocês vão estar terminando, e né, vou encontrar muitos aí na rua, professor e tal, aquela vez, senhor de aula de obrigações, etc e tal, tá muito gratificante ouvir isso, e espero também tê-los como colega, né, algum dia alguém aí, professor, né, como aconteceu comigo, colegas, professores que deram aula para mim, hoje são meus colegas, né, vice-versa, pessoas que foram meus alunos, agora são meus colegas, estão dando aula comigo. Então, isso é muito gratificante. Queridos, sobre a prova de vocês, eu coloquei lá no Classroom aquelas questões e hoje eu coloquei o gabarito, tá, das questões. Tá lá, é hora que você entrar no Classroom, né, vem lá, gabarito, são das questões que eu coloquei ali para vocês. Como é que vai funcionar a prova? A prova são 10 questões de marca X, A, B, C ou D e E, né? São 4 ou 5 alternativas, fica, né, à disposição de cada professor aí. E somente uma resposta correta, né, que vocês vão lá e vão assinalar. Eu queria dar algumas dicas aqui para a gente encerrar aqui o que faltou, falar com vocês sobre a assunção de dívida, né, e cessão de contrato, mas cessão de contrato não tem no Código Civil, eu vou apenas dar uma orientação. Então, veja que primeiro eu quero tranquilizá-los em relação à prova. Tem o seu grau de dificuldade? Tem. Mas é possível vocês consultarem o Google, consultar, né, a internet, o advogado, o ministro, quem vocês quiserem. É uma prova onde o aluno, né, realiza essa prova podendo consultar. É óbvio que tome muito cuidado que o aluno, às vezes, ele fica procurando a questão na internet e pode ocorrer dele não achar a questão. Por quê? Porque essa questão foi elaborada pelo professor. Então, você não vai achar ela na internet. E não adianta ficar teimando com isso, que ele não vai achar. Tá? Essa é a primeira dica que eu dou. Pode ocorrer de outras questões você achar, né, lá na internet, tem uma facilidade de identificar a questão correta, marcar, mas muita atenção, porque às vezes o professor ele muda lá um será, poderá, e tem diferença entre poderá e será. Só que o aluno olhou, ele viu na internet, ele já vai e marca, aí depois ele vem e falou, ok, mas na internet estava escrito será, e eu tirei e coloquei poderá, né? Então ela está errada, ou ela está certa. Então depende muito, muita atenção com isso daí. Eu vou colocar o link da prova no Classroom, só que ele só fica liberado, quer dizer, você só consegue acessar no dia e horário marcado da prova de vocês, salvo engano, ainda é a minha, né? A minha prova ainda é semana que vem. A prova é no horário de aula, tá? Então, obviamente, no dia da minha prova será a primeira aula. Professor, mas só tem a sua prova naquele dia. Pessoal, eu não posso colocar, por exemplo, 3 horas de prova. Então vai ser das 7 até as 10 da noite.
Eu não posso porque existem dias aí da semana que vocês farão 2 provas, né, de 2 disciplinas. Então, eu não posso tratar diferente, né, os iguais. Então, isso significa dizer aí que eu tenho que dar o mesmo tempo de prova que os outros professores deram. O que eu faço eu coloco às 19 horas, né, e depois eu encerro às 20h30, então eu dou 1h30. Então, não é 19h10 até às 8h20, não. Eu coloco 1h30 certinho de prova, 19 até às 20h30. A chance de eu repetir alguma questão daquela que eu coloquei no Classroom para vocês, ela é grande? Eu posso repetir uma questão daquela, eu posso modificar uma questão daquela, tá? E colocar na prova para vocês, tá? Então, muita atenção em relação a isso também. O que eu preciso para fazer a prova, professor? Tá? Primeiro, você imprimir aquele material que eu coloquei lá no Classroom para você, tenha ele em mãos, tenha ele ali né, do seu lado, impresso em papel, tá? Não, procurem não deixar no computador para que vocês não fiquem perdidos, né? Ali, antes de iniciar a prova, façam o seguinte, algumas dicas aqui, ó. Você, primeiro, fecha todos os aplicativos do seu computador que façam atualizações. Por exemplo, ali antivírus, né, ou Windows Update, aqueles que, enfim, vira e mexe, eles estão atualizando, pedindo atualização. Por quê? Porque pode ocorrer na hora da sua prova, o próprio computador, esses programas, eles procurarem atualização. E quando eles procuram atualização, eles comem memória do computador. E aí pode correr o risco do seu computador travar, alguma coisa assim. Então, vai lá, né, você desabilita provisoriamente, faz a sua prova, depois você habilita, né, novamente, tá? Aí depois que você terminar a sua prova, passa ali um antivírus, tal, né, porque você desabilitou momentaneamente, né, a atualização, somente a atualização, né, e depois você vai lá e habilita novamente. Então, isso facilita bastante. Não abram muitas janelas. Eu abri uma janela do Google, outra janela disso. Não, você vai abrir uma janela específica, que é ali do Classroom, tá? E você acessou a prova, você pode fechar o Classroom, fica só com a janela da sua prova e abra outra para consulta. 2 janelinhas, tá? E tem um material impresso ao lado, tem um código civil, pelo amor de qualquer coisa, ao seu lado. Nós vamos lá do 233 ao 303, Então, são esses os artigos, tenho ali em mãos o código, ou imprime esses artigos, né? Você não vai utilizar outros, vai utilizar somente esses. E vocês podem também combinar com outros colegas, tipo assim, vamos lá, Karen e Tiago, né? Então, vamos fazer a prova juntos, na verdade, né, o horário é o mesmo para todos, mas você pode ligar o WhatsApp, né? O WhatsApp possibilita hoje a ligação para 4 pessoas, né? Salvo engano, você e mais 3. Então, combina aí, ó, Tiago, eu, Karen e a Bárbara, né? Vamos lá, nós 4. Então, na hora que você está, né, fazendo a prova, é bom que dá para você ir tirando dúvida. Tá, Bárbara, e aí, o que você marcou aqui na questão, né, Tiago, tal? É lógico que o portal, ele vai embaralhar as questões. Como assim? De repente, o que está na Bárbara, a questão número 1, lá no Tiago é a questão número 3, tá? E as alternativas também. Mas a prova é a mesma, tá? A prova é a mesma. Então, dá para você, de repente, na dúvida com um colega. Olha, eu acho que aqui é questão número C, eu achei até a resposta, está aqui no código. Olha, eu pesquisei aqui no Google, né, e vi, a resposta é essa. Olha, a questão, o professor repetiu, enfim. Né, muita atenção, e dá para se fazer isso. Só cuidado com muita conversa. Tá? Porque daí, se vocês ficarem conversando, né, quer dizer, vamos lá, pessoal, responder a número 1, respondeu a questão número 1. Né, Bárbara, e aí, terminou? Tiago? Não, terminei, ok, já estou no... Então, qual a resposta? Número 1? Tal. Então, isso também acaba aqui facilitando, tá? Agora, quem quiser fazer individualmente a sua prova, né, sem conversar com nenhum outro colega, né, tudo bem, sem problemas, né, nenhum. Tá? Essa é a primeira dica. Né? A outra dica que eu dou a vocês é que façam a prova pelo celular. Perdão, pelo computador, tá? Não pelo celular.
Agora, é óbvio que tem alguns colegas que falam, professor, mas eu não tenho, né, o computador, você não vai precisar ligar a câmera, nada disso. Então, basta você ter um ponto de acesso à internet e o computador, porque pelo celular é mais ruim. Tá? É lógico que você vai utilizar o celular em último caso, em última instância. E façam o seguinte, resolveu a primeira questão, né, tenham do seu lado ali uma caneta e um rascunho. Coloca lá, questão número 1 e qual é a alternativa correta. Questão número 2, qual é, né, a questão e a alternativa correta. Coloca sempre, tá, ali, questão número 1, coloca a alternativa e coloca ali o início da alternativa. Tá? Por quê? Caso ocorra algum problema na internet que você tenha que reconectar, ela volta onde estava ali, tá? Mas aí você vai procurar. Questão número 1, é interessante que você se utilize também, ou seja, de um celular, alguma coisa assim, mas coloque ali que se acontecer alguma coisa, você anotou, você escreveu, você viu qual é a resposta já, então não há necessidade de você sair fazendo tudo isso novamente. Tá? A outra dica é que vocês façam a prova num ambiente tranquilo, sem que ninguém interrompa, né? Então vai lá e fecha a porta, cuidado com criança, né? Com marido chato, enfim, esposa chata, com tudo, né? Com qualquer pessoa que possa te interromper, tá? Então deixa um ambiente muito preparado, tranquilo. Outra dica, a prova começa então às 19 horas, quando faltar já 15 minutos, já comecem a se organizar. Vai lá, abre o seu computador, senta, né, deixa tudo certinho ali, faça uma oração, ok, vai dar tudo certo. 19 horas, no meu caso, né, vai lá, clica lá e inicia a realização de sua prova. Vai marcando as questões. Quando chegar ao final, respondeu a questão, última questão, número 10, você volta lá na questão número 1, veja se você marcou correto, volta na questão número 2, olha se está marcado, confere, tudo certinho, e aí você envia a sua prova, tá? Aí você envia, porque uma vez que você enviar a sua prova, não há possibilidade, né, de refazê-la novamente. Então, você não pode fazer 2, 3, 4 vezes essa prova, né? Ela é permitida apenas uma única vez. Tá? Então, assim, eu não tenho problema nenhum de dar 10 para um professor, mas a sala inteira tirou 10. Que bom, que bom. Tá? A minha intenção aqui é que vocês tenham interesse por direito civil, que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa e que vocês possam trilhar o caminho do direito civil. Né? A partir do semestre que vem, continuamos obrigações. Eu não sei se será eu, né? A princípio, eu sempre peço para continuar com essa disciplina e nunca, né, houve nenhum problema em relação a isso. Mas pode ocorrer, naturalmente, ser substituído o professor, né? Não sei. Mas isso somente o semestre que vem para a gente saber, né, que vai aí acontecer. Tá? Professor, eu vou trancar, eu já falei, se você tem oportunidade, não tranque seu curso. Professor, eu vou mudar a faculdade. Pessoal, é tudo igual. Eu dou aula na Unic, certo? É a mesma coisa, eu tenho colegas que trabalham no Univag, mas lá é isso, mas não, lá você vai arrumar o mesmo problema que você tem aqui, lá você vai arrumar outro problema, tá? E de repente não esse, mas você vai arrumar outro. A gente vê reclamação em todos os lugares. Lá na Unic eu vejo aluno falando assim, eu vou para o ISEC. Aqui no ISEC eu vejo falando, eu vou para a Unic. Da Unic eu vou para a Univag. Eu vejo da Univag que vem para cá para o ISEC, etc. e tal. Então, e isso também na própria UFMT, enfim. Eu tenho muitos, né, colegas que reclamam, lá na Federal, por exemplo, o professor falta muito, né, não vai, enfim. Então, você tem bons professores comprometidos, como também tem professores que não são tão comprometidos, tem de tudo, em todos os lugares. Eu só peço que vocês continuem, que vocês, entendeu, no final do ano aí, olha lá no calendáriozinho e fala, eita, tá perto, tô na metade, né, falta só mais a outra metade para mim terminar o curso, tá? Mas a dica da prova que eu dou para vocês é isso: muita calma, muita tranquilidade. Tenho em mãos todo esse material que eu falei para vocês, tá? Um rascunho, o meu material impresso, né? Acessa o link, faça a sua prova, confira ela no final, clica em enviar e aguarde depois o lançamento da nota, tá? Não deixem para fazer segunda chamada.
tá? Faço a prova, o aluno que de repente não alcança a média, ele tem o exame final, e o exame final a média é 5, né? A média ela cai para 5. Então, se o aluno, por exemplo, ele tirou 6, né, na prova, ele vai depois para exame final, mas ele precisa tirar 4. Então, aí ele precisa, né, acertar 4 questões para que ele vá com a média 5. Então, é muito, né, tranquilo, tá? Em relação à prova, quero deixar bem tranquilo, eu não vou cobrar nada do que eu não falei, tá? Então, tem tudo lá no Código Civil, que vai lá do artigo 233, deixa eu só confirmar, mas é esse mesmo, o 233. Exatamente, ao 303. 233 ao 303. Tá? Esses são os artigos que vocês vão utilizar. Queridos, alguma dúvida em relação à prova? Nenhuma? Daí a gente vai finalizar aqui o conteúdo. Deixa eu só Pode meter bala aí. Deixa eu só passar aqui para vocês aqui, então. Peraí, só um pouquinho. Isso, tá aqui. Pessoal, vamos lá, deixa eu só... Ok, vamos lá. Aí. Queridos, vamos lá. Assunção de dívida. Assunção de dívida são 5 artigos. São os artigos que faltam para a gente terminar. O que é assunção de dívida? Tem algumas pessoas que falam que é cessão de dívida, mas na verdade dívida nós não cedemos, certo? Então, essa palavra assunção de dívida significa dizer que aquele que assume a dívida. Então, é alguém que assume a posição de devedor no seu lugar. Eu sou o devedor, e aí a Bárbara, obviamente, ela assume a posição de devedora, tá? Tem alguns detalhes aqui da assunção de dívida, mas ela é quase que igual à cessão de crédito. Lá você cede um crédito e aqui você, na verdade, como eu disse, você transfere uma dívida. Né? É como se alguém é como se você cedesse uma dívida, mas como eu falei, é alguém que assume a dívida. Então nós aprendemos o conceito de obrigação, vários, todos eles. Obrigação de dar, fazer, não fazer, propter em, né? Obrigação condicional, né? A prazo, tem N tipos de obrigações aí. Eu até, né, falei lá atrás com vocês. Opa, deixa eu só colocar essa aula para gravar, gente, peraí. Não, já está gravando, isso. Eu até comentei com vocês lá sobre algumas obrigações, por exemplo, obrigação a termo. O que é obrigação a termo com letra M de macaco? Termo. É aquela que está condicionada a evento futuro e certo. E aí eu sempre falo para os meus alunos lembrar do termo da gravata. Você é convidado para um casamento, o casamento vai acontecer. Então, é obrigação condicionada a evento futuro e certo. Significa dizer, olha, Bárbara, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro, tá bom? É uma obrigação. Agora, é um evento futuro e certo. Só não vai acontecer se ela morrer ou se eu morrer, né? E aí, uma vez que existe o evento morte, a obrigação, ela também morre também, tá? Obviamente, ela se transfere ali aos herdeiros, mas até o limite do que eles vão herdar. Até o limite patrimonial de cada herdeiro ali, seja no crédito ou no débito. Mas essa é uma obrigação condicionada a evento futuro, é certo. Agora, obrigação condicional, essa não, essa é evento futuro e incerto. Né, Bárbara, eu vou doar um carro para você assim que você casar. Então, eu não sei se ela vai casar algum dia. Ela pode casar, semana que vem ela pode nunca casar. Então, por isso que ela é obrigação condicional, não é? Nós temos também o conceito, né, de
obrigação, né, relacionadas aí a profissões como a advocacia. A advocacia é uma obrigação de meio. O que é uma obrigação de meio? Você vai atender seu cliente e vai falar, amigo, eu vou fazer de tudo aqui, mas eu não posso garantir que a gente vai ganhar. Porque o advogado que fala, olha, eu vou fazer e o processo está ganho. Esse advogado é louco, ele é doido. Ele pode ter 99% de precisão, né, de achar, mas ele nunca pode dizer isso. Nunca, jamais. E assim também é o médico. Olha, eu vou te operar e tal, e amanhã você vai sair andando. Não, peraí, eu vou fazer de tudo, de tudo. E a gente tem que aguardar a evolução natural do seu organismo, né? Uma obrigação de meio. Com a exceção aqui, né, do médico que faz a cirurgia estética, tá? E aí, lógico que essa cirurgia estética, se ela for reparadora, ela também é obrigação de meio. Ele vai fazer de tudo, o cara sofreu queimaduras, por exemplo. Aí ele vai lá, ó, eu queria aproveitar, já que meu rosto foi tudo queimado, queria que o senhor deixasse igual o Reinaldo Gianecchini. Não tem como, né? Obrigação de meio. Agora, aquela cirurgia estética, tá? Que, por exemplo, o silicone que a mulher quer colocar, a reparação que ela quer fazer no nariz, por exemplo, né? Enfim, em alguma parte do rosto, né? Alguma cirurgia que tenha o condão de estético, essa é de resultado. Então, por exemplo, a mulher que ela vai lá e quer colocar silicone, né, nos seios, o médico, na verdade, ele não é obrigação de meio, ele é obrigado a dar o resultado. Por isso que ele mostra como vai ficar, enfim, ele mostra fotos, etc e tal, ele mostra no computador, ele desenha, enfim. É uma consulta que realmente não pode haver erros, sabe, nesse processo de intervenção, porque é uma obrigação de resultado. Assim como também o engenheiro civil é uma obrigação de resultado. Olha, eu vou planejar a casa, mas enfim, eu também não posso garantir que ela vai cair, tá bom? Porque ela pode acontecer dela cair, o prédio cair naturalmente. Oh, peraí, meu. Então, quer dizer, então você não é um engenheiro. É uma obrigação de resultado. Você tem que fazer um projeto e esse projeto tem que ter a durabilidade de um bem como um prédio. A exceção é caso fortuito ou força maior. Aconteceu um terremoto e o prédio caiu. Pô, peraí. O prédio não foi projetado contra, né, catástrofes naturais. Aí tudo bem. Aí ele consegue se eximir da culpa. Tá? Então, essas são exemplos de obrigações que eu deixei aqui para comentar com vocês ao final, né? Obrigação de meio, obrigação de resultado, obrigação a termo, né, que é evento futuro e certo, e obrigação condicional, que é aquela que está condicionada a evento futuro e incerto, tá? No mais, nós falamos de obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigação solidária, obrigação própria rem, obrigação moral, obrigação natural. Nós vimos o conceito de cada uma delas. E todas elas que nós vimos, nós estudamos lá. Quando a obrigação não puder ser cumprida, nós vimos com culpa ou sem culpa. Quando é culpa, ele tem direito, aquele que sofreu o prejuízo, ele tem direito de receber perdas e danos, mas ele tem que provar. Se é sem culpa, aí é caso fortuito ou força maior, ele se exime da responsabilidade. Então, a todo momento nós vimos isso. E aí, agora, nós iniciamos a sessão de crédito, e daí nós vimos na última aula como é que eu transmito um crédito, né? Como é que eu cedo um crédito para alguém. Aí eu falei para vocês daquela que pode ser gratuito ou oneroso, total ou parcial, e também aquelas expressões prosoluto e prossolvendo. Né? Prossolvendo, me responsabilizo, né, pela existência, pela legalidade e pela solvência. Já o prosoluto, não, pela existência e pela legalidade, mas pela solvência, aí eu não respondo, ok? A assunção de dívida, ela foi introduzida no Código de 2002. Anteriormente não existia. Ela não existia, sim, na doutrina e na jurisprudência, mas não existia no texto da lei. E o Código de 2002 trouxe. Por quê? Porque na prática ela já era comum isso. E o legislador esqueceu de trazer a seção de contrato. Ele não colocou, mas ela existe na prática. Mas vamos aqui, o que é a assunção de dívida? Então, vejam, tem aqui um conceito
simples. Deixa eu só... Aqui, que ele fala o seguinte. A cessão de débito, eu vejo que eu usei até a expressão cessão de débito, mas é a assunção de dívida, né? Consiste em um negócio por meio do qual o devedor... Aí ele vem aqui, ó, com expresso consentimento do credor, tá? Professor, agora o credor, ele manda. Exatamente. Lá na cessão de crédito, quando você cedia um crédito para alguém, nós apenas avisávamos o devedor. Olha, você não vai pagar mais para mim, você vai pagar lá para o Elton, tá bom? E ele não mandava em nada, a não ser que ele tinha alguma exceção pessoal. Olha, eu fui coagido, eu não vou pagar nem ele, nem você, que eu fui coagido, então ele nem pode transferir esse crédito porque eu fui coagido. Não existe isso, não existe essa obrigação, ela é nula. Só isso que ele poderia falar. Agora, se a cessão de crédito, se o contrato foi assinado tudo certinho, o devedor lá não podia falar nada, só tinha que avisar ele. Falou, olha, agora você não paga para o Robson, vai pagar para o Elton. Agora, aqui é diferente. Quando você transfere uma dívida para outra pessoa, você tem que ir lá e pedir bênção para o credor. Credor, você aceita que o Elton assuma a dívida? Não, né, não vai ser mais eu, é ele que vai pagar. Tá? E aí o credor, obviamente, ele tem que consentir. Mas olha só. Então, ele transmite a um terceiro, no exemplo que eu dei aqui, eu sou o devedor e eu estou transmitindo para o Elton. Ele que vai ser aí o novo devedor. Só que a Bárbara é a credora. Então, nós temos que ir lá na Bárbara, né? Eu vou ter que ir lá falar, o Bárbara, o Elton vai assumir a dívida, a obrigação. E aí, você aceita? Veja. O consentimento da Bárbara deve ser expresso. Deve ser expresso. Professor, aceito. Pronto. Né? De maneira que o seu silêncio é interpretado como recusa. Então, veja, se nós notificarmos a Bárbara, falarmos com ela, né, enfim, e ela ficar quietinha, não falar nada, significa que ela está recusando. Então, aqui, pessoal, cuidado. Não existe aquele ditado, quem cala, consente. Aqui é diferente, quem cala, não consente. Não consente, ele não quer. Tá? Então, por exemplo, se nós notificarmos a Bárbara e ela pegou a notificação, rasgou e falou assim, que tem nada com o Elton, não quero nem saber, eu quero que o Robson pague. Ok, ela não me deve satisfação nenhuma e inclusive, a obrigação continuar para comigo, eu vou ter que pagar, porque ela ficou quieta. Agora, se ela fala, professor, ok, tudo bem, tá, eu aceito, tal, e quando eu falo expresso, pode ser, ela pode assinar um documento, ela pode falar isso de forma verbal, não tem problema nenhum, né? O detalhe aqui é que ela tem que se manifestar e essa manifestação tem que ser expressa. Professor, ok, então tá, é o Elton agora? Beleza, tá? Então veja que aqui o que se transfere é apenas a dívida, tá? Então era eu, agora é o Elton. Não mexe em mais nada do contrato. Não mexe em mais nada. Continua a mesma data de vencimento, o mesmo local, enfim. O que mudou foi o sujeito passivo, tá? Então, o artigo 299 do Código Civil, né, diz que é facultado a terceiro, no exemplo que eu estou dando aqui do Elton, né, assumir essa obrigação que era minha, com o consentimento expresso da Bárbara. Né? No entanto, se o novo devedor, o Elton, se ele era insolvente, o que é isso, gente? Se o Elton era falido, ele, por exemplo, ele podia vender o patrimônio inteiro dele, que ele não ia conseguir pagar nada. E se eu transferir essa dívida para ele e ele aceitou, mas a Bárbara não sabia que ele era falido, que ele estava, entendeu, no buraco. A Bárbara não sabia disso. O que vai acontecer? A obrigação ela é reestabelecida. A Bárbara vai falar, peraí, eu aceitei sim, mas eu não sabia que ele estava quebrado dessa maneira. Então a obrigação vai ser reestabelecida. Tá? Agora, não, tomem cuidado. Eu estou dizendo é que no tempo da sessão. Agora, não, eu transferi para o Elton, beleza, e depois ele faliu, depois ele teve problema, aí é outra coisa. Eu estou dizendo que, para que a obrigação seja restabelecida, ele tem que ser falido. Eu estou usando essa expressão falido para que vocês entendam. No momento da sessão, isso é para evitar fraude, pessoal. Isso é para evitar, por exemplo, que eu chame ao Elton e falo, você já está arrebentado mesmo, cara, você está fudido.
Falei, fala o seguinte, assume essa dívida aqui, a Bárbara, ela não vai falar nada, ela vai aceitar, e aí depois, né, você não vai precisar nem pagar, porque você já deve mais que as calças mesmo, então uma mais ou uma menos não vai fazer diferença. Né? E eu te dou até um troquinho aqui para isso. Tá? Então é para evitar exatamente fraude. Tá? E qualquer das partes pode assinar prazo para que o credor consinta. Significa dizer, tanto eu como o Elton. O Elton vai lá e fala, Bárbara, agora é eu que vou te pagar. Ou eu vou lá e falo, Bárbara, agora é eu que vou te pagar. O detalhe é que se ela ficar em silêncio, significa que ela aceitou. Que ela não aceitou, perdão, que ela recusou. Então, o artigo 300 diz que, salvo consentimento expresso, as garantias que o devedor originário deu desaparecem. Então, veja, se eu tinha fiador, se eu tinha avalista, quando eu transfiro essa obrigação para o Elton e a Bárbara aceita, o fiador avalista morre também. Morre eu e morre o fiador avalista. Tá? Morre eu e morre também os avalistas, diferente da cessão de crédito, que lá vai junto. Tá? Lá vai junto o direito, aqui já não. Tá? E o novo devedor, ele pode se opor? Tá? Quer dizer, o Elton, ele tem como opor defesa ao credor? Segundo o 302, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções que cabiam somente ao Robson. Significa dizer, o Elton não pode opor, ele não pode ir lá e falar, eu não vou pagar. Aí a Bárbara vai dizer, por que não vai pagar? Ah, porque o Robson foi coagido. Aí ela vai virar e falar, mas quem foi coagido? Você ou ele? Ah, ele, a obrigação era dele, ele passou para mim. Não. Isso você não pode fazer, porque quem tinha que alegar isso era ele, e não você. Agora, o Elton pode alegar o seguinte, Bárbara, eu não vou pagar, por quê? Porque a obrigação está prescrita, a dívida está prescrita, e isso ele pode. Então, o que ele não pode é opor exceções pessoais, que cabiam só a mim. Mas as exceções comuns, quer dizer, a dívida está prescrita, tanto eu poderia alegar como ele. Então, isso tanto pode eu como pode ele. Tá? Vamos aos artigos. 299, olha lá. É facultado a terceiro. Quem é terceiro? O Elton. Vamos dar exemplo aqui, ó. A Bárbara é credora, o Elton é o terceiro, é ele quem vai assumir, e eu sou o devedor principal. Então, é facultado a terceiro, ao Elton, assumir a obrigação do devedor Robson, com consentimento expresso da credora Bárbara. Então, ela tem que se manifestar, ficando exonerado o devedor primitivo, quer dizer, tchau, agora é o Elton, ó, beijo então, hein? Bárbara, se vira com ele aí. Salvo-se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Significa dizer o quê? Salvo-se quando Robson transferiu para o Elton era falido, ele era insolvente, né? E Bárbara de nada sabia. Aí a obrigação era se restabelece. Tá? Volta novamente ao que era. Parágrafo único. Qualquer das partes, tanto Elton como eu, Robson, pode assinar prazo para que Bárbara, credora, consinta na assunção da dívida, consinta nessa transferência da dívida, interpretando o silêncio da Bárbara, o silêncio da credora, como recusa. Sublinhe no código de vocês isso daí, tá? Importante. Como recusa. Na prova eu até troco. Eu coloco na prova interpretando o seu silêncio como aceitação, né? Ou, enfim, alguma palavra que justifique que ela aceitou, né? E, na verdade, interpretando o silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, Robson, consideram-se extintas quando ele transferiu, né? Ou seja, quando houve a assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Fiador, avalista, qualquer coisa que eu dê em garantia, ela também some. O Elton assume a dívida, mas as garantias dadas, elas somem. Agora, se a artigo 301, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito. Quer dizer, se o Elton que assumiu essa obrigação vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as garantias. Então, volta lá, fiador, avalista, as garantias normais, salvo, né, as garantias prestadas por terceiro. Aí, quem que eu estou falando aqui? Fiador e avalista, porque tem garantia real e pessoal. Real é quando eu dou algum imóvel em garantia, né, algum bem móvel ou imóvel.
e pessoal é fiador avalista. Aí aqui no final do 301 ele fala o seguinte: restaura essas garantias, salvo aquelas garantias prestadas por terceiros, quer dizer, fiador e avalista, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Significa dizer o seguinte: as garantias, né, fiador e avalista, quando a obrigação ela é reestabelecida, essa garantia ela não se restabelece, a não ser que o fiador e o avalista sabia da malandragem, a não ser que eles estavam ali acumulados, ó, transfere lá pro Elton tal, e ele vai assumir, a Bárbara vai concordar, mas ele está falido, ele nunca vai pagar ela. Opa, a obrigação ela vai ser restabelecida, e o fiador avalista, se soubesse dessa malandragem, eles continuam sendo garantidores. Só não serão garantidores se eles não sabiam de nada, tá? Artigo 302, o novo devedor Elton, né, não pode opor ao credor as exceções pessoais que eram do devedor primitivo, do Robson, minha. Então, quer dizer, se a Bárbara foi coagida, quem tem que alegar isso é ela para comigo, e não alegar isso, né, para com Elton ou Elton para com ela. Ah, eu não vou pagar porque o Robson foi coagido. Não, peraí. Quem tem que alegar isso é o Robson. Bárbara, eu não vou pagar porque eu fui coagido. Aí tudo bem. E aí o juiz vai verificar, né, a situação. O último artigo, o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Agora aqui sim, quem cala, consente, né? 303 é isso. O que quer dizer o 303? O adquirente de imóvel hipotecado. Quem é proprietário de imóvel, ele pode usar, gozar, dispor, ele pode vender a hora que ele quiser o imóvel. Ok, mas veja que eu alugo uma casa, eu alugo lá para o Elton. A casa é minha, eu posso hipotecar ela, eu posso dar ela em garantia num negócio que eu esteja fazendo, sem problema nenhum. E é muito comum que isso ocorra na prática. E aí eu não consigo pagar a obrigação, e aí vem o credor, a Bárbara, e fala assim: professor, eu vou te executar. Bárbara, não faça isso. Vou, professor, eu vou ver se você tiver bens no seu nome, eu vou pedir na justiça. E ela descobre que eu tenho lá, né, essa casa. Eu tenho várias, mas ela na verdade, manda penhorar esta casa. Né? Não vamos entrar aqui na discussão de bem de família, não vamos. E aí ela resolve e o juiz penhora a casa. O que acontece? O Elton, ele pode chegar até mim e falar: professor, eu não tenho interesse em comprar essa casa. Mas, no entanto, eu sei que essa casa está hipotecada, o senhor está com dificuldade de pagar, eu vou assumir essa dívida, professor. Mas aí nós vamos aqui combinar o seguinte: eu pago aqui, professor, R$3.000 de aluguel, e eu tenho contrato com o senhor de 5 anos. Vamos fazer o seguinte: eu pago a dívida, ela é, sei lá, ela é X, e nós fazemos aqui um novo contrato, né, um novo contrato, que na verdade chama-se, até aqui em cima, aqui, oh meu Deus, novação, né, novação, que é um novo contrato. E nós fazemos então um novo contrato, professor, e aí só que aí eu vou querer desconto. No lugar de cobrar 3.000, né, eu quero que o senhor cobre R$2.000. Pessoal, é óbvio que eu falo: bom, estando bom para ambas as partes, significa dizer o seguinte: eu recebo o dinheiro do aluguel com um valor a menos, continuo o dono da casa, pago a dívida para a Bárbara, e o Elton também sai no lucro, porque ele continua alugando o imóvel, ele não tem interesse em adquirir, e ele paga menos o aluguel, porque ele vai, na verdade, pagar a dívida, mas ele vai descontar depois aí no valor do aluguel. Geralmente ele vai falar: professor, então vamos fazer um contrato aqui de 7 anos, né, de 7 anos. E aí vamos diminuir o valor, né, aqui, etc. E tal. Então, o que ele faz é um desconto. Né? E aí o final fala, aqui, se a Bárbara, se o credor, que é a Bárbara, notificada,
em 30 dias a transferência da dívida, entender-se-á que ela consentiu, tá? Significa dizer que aqui quem cala aceita, é diferente, mas aqui na verdade o que está acontecendo é que o Elton está tomando a cargo a dívida, né? Olha só, o adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, tá? Então é ele que vai falar, não, professor, na verdade vamos fazer assim, aí depois a gente combina aqui um desconto, você não perde a casa, eu continuo pagando aluguel, mas um valor bem menor, e tá tudo resolvido, tá? Pessoal, é isso, assunção de dívida. Cessão de contrato, o que é cessão de contrato? Não tem no Código Civil, e eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai lá no banco, eu quero comprar a casa do Elton, e a casa dele está financiada. E aí eu procuro ele e falo, professor, minha casa está financiada, então vou fazer o seguinte, o senhor paga o ágio e assume o restante das parcelas. Quando ele fala isso, na verdade nós temos que ir lá no banco, e o banco fala, banco, olha, é o seguinte, a partir de hoje o Robson é quem vai assumir aqui esse financiamento. Aí o banco vai ver quantas parcelas ainda falta e você vai assumir. Mas para isso, pessoal, o banco tem que consentir. Você tem que estar com o nome limpo, tem que ter crédito, etc e tal. Então, quando o banco autoriza, fala, não, beleza, é ele que vai assumir isso. Aí você vai assinar um punhado de papel. O que está acontecendo ali? Uma cessão de contrato. A cessão de contrato, você transfere tudo, é uma cessão global. Você transfere o ônus e o bônus, transfere tudo junto. Então, qual é o conceito? Né? Diferente do que ocorre na cessão de crédito, na assunção de dívida, na cessão de contrato, o cedente, com a anuência da outra parte, quem é o cedente? Eu estou cedendo aí para, né, o Elton, que ele está comprando essa minha casa que está financiada. Então, o cedente com a anuência da outra parte, que é o banco, né, porque eu era devedor, o banco era credor. Então, o banco tem que consentir. Transmite a sua posição. Então, veja, o Elton ele vai ser devedor, mas ele também vai ser credor, porque a casa vai ficar, né, em nome dele, obviamente, a própria casa vai ser dada em garantia, mas lá no cartório, se você tirar uma certidão, vai sair, né, lá o contrato, que essa casa está financiada, tal, mas em nome de Elton, parará, parará, parará. Então ele vai ter que pagar as parcelas porque ele vai assumir a dívida, mas ele também tem o crédito, que é a propriedade da casa, tá? Então, essa é a cessão de contrato, né? Ela tem que ser feita com a anuência da outra parte, mas ela é feita de modo global, tá? Então, ela é de forma mais completa. Então, veja que o Código Civil não regulamentou isso ainda, né? O Código de Portugal já regulamentou, mas o Código Civil não. Cuidado que essa questão de, eu já comentei com vocês, de, a pessoa comprou o ágio da casa, e tem gente que fala que ela fez um contrato. Não faz contrato. Chama-se termo de cessão de posse. Aquela pessoa que fala, eu não posso ir lá no banco porque eu tenho um nome sujo, mas eu vou assumir as tuas parcelas, o boletozinho vai chegar aqui e eu vou pagar. Cuidado. Cuidado. Primeiro, você não está pagando em seu nome, você continua pagando no nome do antigo devedor. O que você tem ali é a posse da casa. Ele te deu a posse. Então, por isso que é um termo de cessão de posse e não um contrato, tá? E não um contrato, né? Porque contrato presume-se compra e venda. Então, quer dizer, é meu, eu estou vendendo e você está comprando, mas na verdade você não pode fazer isso num bem que está financiado, porque na verdade você ainda não não tem a sua amplitude da propriedade. Porque a casa, na verdade, você pode usar, gozar e reaver, mas você não pode ainda dispor, né, disso ainda, né, na verdade, porque o que você pode fazer é uma cessão de contrato, mas você não pode vender ela porque ainda você, né, não é dono, precisa da anuência do banco, tá? Pessoal, alguma dúvida? Eu acho que é isso, tá, que faltava para a gente aí encerrar a nossa disciplina. No semestre que vem,
nós vamos iniciar aí falando sobre a teoria do pagamento. Como é que eu cumpro uma obrigação, enfim, como é que eu pago, se eu não pagar, o que vai acontecer. Então, é isso que a gente vê lá na seção de contrato. Mais alguma dúvida, gente? Alô? Vamos, gente. Natália. Por hora não, por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo aí, professor. Gente, eu acho que era isso, tá? Essa parte finalzinha aqui agora é bem simples mesmo, tá? Tenho em mãos o código de vocês, o material tá lá, e amanhã eu subo essa aula de hoje, né, para vocês, que é a única que está faltando lá no portal. O material tá lá, o gabarito das questões também estão lá, né? Não tem nada do que a gente não falou, tudo que a gente falou tem ali. Querem mais uma dica? Né? Vá na internet, coloca lá exercícios de direito das obrigações no Google. Você vai achar vários lá que tem um gabarito, né? Que tem resposta, e aí você faz, você já vai treinando, tá? Sobre também direito das obrigações. Só que tem que ser a parte geral, tá? Aí de direito das obrigações, não aquela parte do pagamento que a gente vai ver semestre que vem. Pessoal, é isso, tá bom? Agradeço a convívio de vocês. Eu estou à disposição de vocês, eu sou um professor bastante acessível, pode me chamar no celular, enfim, às vezes eu demoro a responder, mas eu nunca deixo de responder. E podem contar comigo, tá? A todo momento. Vamos ser otimistas, né, também, e imaginar que tudo isso no semestre que vem volte à normalidade como era, né? Tomara, né, que isso seja resolvido, tá? Caso contrário, a gente vai aguardar como é que isso vai ficar, tá? Tudo bem, pessoal? Então é isso. Semestre que vem, continua o direito das obrigações. Boa sorte para vocês nas provas, principalmente nas provas nacionais, que eu tô curioso para saber como serão essas provas. Se será difícil, médio, fácil, muito fácil, não sei. Mas peço a Deus para que vocês todos, né, passem, né, em todas as disciplinas, e a partir aí do dia, né, enfim, do dia 10, semana que vem, a partir do dia 16, vamos colocar aí, de novembro, vocês já estejam liberados, né, aí desse semestre letivo, dá para dar uma descansada, né, tal, enfim. Aí, mas a gente continua à disposição de vocês, tá? Semestre semana que vem, então, só prova. Então, qualquer dúvida pode me chamar do celular. Geralmente eu ligo o Classroom aqui, mas eu não posso ficar conversando muito com o aluno, né, sobre o conteúdo de maneira alguma. Só para, caso aconteça alguma coisa, né, eu esteja aqui para resolver, mas eu não posso comentar sobre a prova. Tá? Geralmente ninguém fala, ninguém pede nada, vai lá. Se der algum problema, tem que aguardar depois a solução, né, a gente, com o professor, ver o que vai acontecer. Mas semestre passado eu não tive problemas. Gente, valeu então. Um abraço para vocês, né? Nos vemos aí em outras ocasiões, tá bom? Obrigada, prof. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.